E 23, tá? 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma, corpo seja conservado íntegros, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 4. Desculpe, acho que 4. Opa, é que eu não estou voltando no mesmo lugar. Eita, nós. 4:12. Acho que com o celular é mais fácil. Só esse tablet está querendo aprontar comigo. Doze. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra ao teu ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apto para discernir o pensamento e o propósito do coração. E, finalmente, Romanos 12, 1. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos fazer uma oração? Querido Pai, queremos entregar esse momento às Tuas mãos, Pai. Pedimos que realmente Teu Espírito nos ilumine e que nos fale a nosso coração, nossa alma e também ao nosso corpo, Pai. Nós queremos pedir que guarde esses momentos para que nós possamos ter clareza e que Tua palavra seja revelada aos corações, Pai. Te louvamos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Na verdade, esse momento é para conversar mesmo com vocês sobre o assunto que me interessa muito, né? Especialmente nessa época que nós estamos, eu diria, usar a palavra, assediado pela tecnologia. Eu comecei a me interessar pelo assunto há muito tempo, mas ultimamente muito mais. Sabe, também cheguei aqui meio sem querer, né, para estudar esse assunto. Você sabe, né, eu sou formado em engenharia, depois fui trabalhar na área de TI durante muitos anos. Nessa trajetória, há mais ou menos
37, 38 anos atrás, entrei num projeto de inteligência artificial. Ou seja, não é coisa de hoje, né? De muito tempo atrás. Que basicamente era tentar reproduzir um sistema de diagnóstico médico na Santa Casa, lá da cidade de São Paulo. A ideia é tentar reproduzir o que um médico faria para diagnosticar uma doença. E o que aconteceu naquela época era tentar fazer, acho que tem vários médicos aqui, né, que sabem provavelmente muito mais do que eu, né, que eles falavam uma coisa chamada semiologia, né, todo mundo teve esse curso, né, e tentar fazer diagnóstico médico e também interagir com os pacientes, fazendo pergunta e tentar começar. Como é que você está sentindo? Deixa eu olhar para os seus olhos. Enfim, tentar ver qual metodologia que o médico tinha para chegar a um diagnóstico. E tentar traduzir isso em aquele tempo, pouca gente entendia muito disso, chamado chegar num ponto que a gente chega num algoritmo para isso. O que é algoritmo? É uma sequência de atividade até que chegar sim ou não. Não, você vai para cá, ou então vai para cá, não sei o quê. Né? Totalmente programável. Né? Então a gente tentava reproduzir em um programa, um software, o que o médico faria. Chegou a um certo ponto, cheguei à conclusão que não era apto, né, para fazer uma coisa desse. Né? Porque primeiro, no começo os médicos colaboravam, o médico não queria mais. Né? Isso vai me substituir? Espera um pouco. Né? Isso há tantos anos atrás. Né? E depois, mesmo os que querem colaborar, eu falei, mas como é que você chegou à conclusão fazendo essa pergunta? É só olhar na cara dele. Eu falei, irmão, aí não dá, né? Aí eu não coloco um diagnóstico aqui, né? Que eu tinha que conhecer primeiro o que é inteligência, artificial ou não, mas o que é inteligência? Segundo, a cognição da pessoa. Eu nem conhecia essa palavra, né? O que a pessoa chegava numa conclusão meio magicamente, né? Certas coisas. Hoje se está discutindo demais isso. Se a inteligência artificial substitui um homem. Muita gente diz que já está fazendo isso. Né? Mas quando, quase 40 anos atrás, pouca gente entendia disso. E depois, eu acho que me tornei um bom técnico. Né? Mas depois descobri que a tecnologia não resolve coisa nenhuma. Né? Quem resolve são os homens. Esses mesmos também os causavam, né, problema. Então, essas coisas foram mais o meu passado. E por isso que, pouco a pouco, eu continuei na tecnologia, mas me movi mais para a área de humanidades. Primeiro na área de gestão, governança, depois cada vez mais na área de comunicação, depois
eu fiz mestrado e doutorado em comunicação semiótica. Lá pelas tantas, descobri que eu precisava entender muito mais de ser humano. Fiz uma formação em psicanálise, comecei a entrar na ciências cognitivas, neurociência, mas por interesse daquela época desse tipo. Mas como no estudo da palavra, eu sempre fui muito convicto que o homem é triconômico, né? Ou seja, triconômico, né? Ou seja, nós somos divididos em três partes: o corpo, alma e espírito. No início, Deus nos criou à sua semelhança, Deus Espírito. Né? Ele comunica conosco por meio do Espírito. E a ênfase principal de Deus ao homem é o Espírito. Mas com a queda, o homem inverteu sua lógica. Em vez de o corpo obedecer à alma e a alma ao espírito, cada vez mais nós começamos a focar mais no corpo. Esse dia atrás teve um concurso de Miss Universo, né? Faz muito tempo que não tinha ouvido falar nisso, né? O que é? Escolher o corpo, o melhor corpo. Quando falamos na cultura grega, os gregos têm uma apreciação por corpo de modo absoluto. A perfeição do corpo. Na verdade, essa é a grande armadilha de Deus, do Satanás. Né? O Satanás, ele inverteu a ordem. Ele nos ataca não no espírito diretamente, ele sempre vem, faz ataque ao corpo, alma e chega no espírito. As primeiras tentações, ele vem sempre por fora e chega, o objetivo final dele é atingir nosso espírito. A ordem de Deus é exatamente o contrário. Ele nos comanda pelo espírito, vai a nossa alma e o corpo. Quando a gente leu no Romanos 12, né, aqui, primeiro, outros dois versos falam claramente a divisão da alma, do corpo, alma e espírito. Né? E você fala, não era isso que a gente veio para ouvir, né? Mas eu acho que essa introdução é muito importante para entender por que acontece dificuldade na nossa aprendizagem. Aqui diz assim: que o Paulo diz para nós aqui que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. Ele começa aqui a apresentar o quê? O corpo. Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é culto racional? Culto é nossa mente, nossa alma racional. Quando a gente faz esse ato, é uma coisa deliberadamente da nossa alma. A gente apresenta o corpo, deu um raciocínio claro. E não vos conformeis com esse século. Aqui vem uma análise. Conformidade ao esse século. Ele tem que entender esse século.
mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. A gente não consegue fazer isso sem renovação da nossa mente. Você vê, corpo, alma, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Nós vamos experimentar aquilo que o Senhor nos concede pelo Espírito. Veja, muitas vezes, quando a gente, como cristão, achamos, tudo espírito, tudo espírito. Não, espera um pouco, não é tudo espírito. Né? Esse horário é a pior hora para falar para vocês. Sabe por quê? Dá um sono. Não, o corpo atrapalha muito. Quando acabamos de almoçar, a irmã pegou uma bola de vôlei e disse, vamos! Eu pensei assim, é fria. Porque ia me cansar, né? E não vai dar certo. Né? Precisava ter o corpo relativamente pronto. Né? Aqui na Terra, a nossa morada é o nosso corpo. Por melhor que a gente esteja aguçada a nossa mente, não sei o quê, corpo falhou, pronto. Acabou. A sua casa aqui na Terra acabou. Corpo é importante. Por isso que tem os médicos, né? E tem os psicólogos, psiquiatra, psicanalista que quer cuidar da nossa mente. E a gente vê que quando, principalmente psiquiatras, né, eles falam, não, isso aqui se toma esse remédio, não, tentar resolver quimicamente, mas muitas vezes não é. Né? A escola de psicanalistas é diferente. Né? Foi quando nós compartilhamos entre os irmãos a importância de gente entender a hierarquia e obedecer à hierarquia. Ou seja, o corpo tem que obedecer à alma e a alma tem que obedecer ao espírito. Essa é a hierarquia de Deus. Aqui tem uma coisa delicada mesmo. A inteligência artificial hoje, né, consegue reproduzir perfeitamente o ser humano fisicamente. Fazer as coisas humanoides, né, que consegue fazer muita coisa fisicamente. Ele consegue fazer, conversar conosco como se fosse um ser humano. No dia 22 de novembro de 2022, quando apareceu pela primeira vez o ChatGPT. Por que teve tanto estudo antes de inteligência artificial? Por que aquele momento foi crítico? Ele fala. Você faz uma pergunta com linguagem natural, ele responde. Parece gente. Ele começa a reproduzir a alma. Mas todos nós que somos cristãos, nós sabemos que ele nunca reproduzirá o espírito. Isso é coisa entre nós e Deus. Os ateus, eles podem acreditar nisso. Nós, como cristãos, nós sabemos. Inteligência artificial continuará artificial. Bom,
Eu falei quando nós falhamos naquele projeto, que nós escrevemos algoritmo, é porque para escrever algoritmo, eu tinha que aprender primeiro e transformar aquilo que eu aprendi em código. Até aí, tudo bem? Isso se chama Lawrence Learning. Qual foi o grande pulo do gato? Machine Learning. A própria inteligência artificial aprende sozinho. Por isso ele consegue ter uma velocidade de leitura milhões, bilhões de vezes mais rápido que eu. E acúmulo de informação, bilhões de vezes mais rápido. Ele leu. Inclusive, tem alguns projetos apavorantes, né, em que as empresas de IA estão assim comprando todos os livros antigos, né, fazer com que os IAs leem tudo aquilo e eles queimam todos os livros, para que nós não possamos ter acesso diretamente à fonte. Só vamos poder aprender por meio deles. Não, isso você pode entrar na internet, você vai perceber que está escrito essas coisas. Tá? Bom, já estourei meu tempo, não comecei, né? Mas queria que vocês entendessem que aqui, quando falo de IA, ele fala do machine learning, aprendizagem de máquina. Máquina. Será que ele aprende mesmo? Não. Ele armazena dados e informações. Na gestão de conhecimento, uma coisa é dado, outra coisa é informações. Dados são conjunto de fatos isolados, sem conexões. Informações, quando você conecta os dados e classifica, e categoriza e faz inferências nesses dados, você passa a ter uma informação e, quiçá, conhecimento. Na verdade, o campo de conhecimento sempre está associado à mente humana. Informações, por exemplo, qualquer biblioteca é um conjunto de informações, mas ela é passiva. No momento que entra na nossa mente e nós conseguimos entender, ela passa a ser um conhecimento e, ao usá-lo, quiçá a sabedoria. O fato de a gente memorizar muita coisa, a gente se torna uma biblioteca. Mas não é conhecimento exatamente. Tá? Então, quando a gente fala na nossa mente, principal atividade chama sinapse. Sinapse é conexão entre conhecimentos, vamos dizer, rudimentarmente, e gera um sentimento para nós, né? Então, se alguém quer saber o que é semiótica express, né? O que é semiótica? Semiótica é como você pega qualquer tipo de linguagem, ou fatos, ou símbolos, ou ícones, e você consegue transformar num sentido para você. Isso faz sentido para mim? Faz. Isso é uma área da semiótica. Isso muitas vezes é fabricado, muitas vezes é natural. Por exemplo, eu olho e falo, olha, passou uma onça aqui. Por quê? Porque tem um rastro de onça. Isso fez sentido para mim. Antigamente, ao
olhar para uma bandeira verde e amarela, você tinha um sentimento. Atualmente pode ter outro. Sabe quem faz isso? Marketing. Marketing transforma símbolos em sentidos. Então, mais ou menos, entendido primeiro essa parte. Tudo isso vai se passar aqui dentro. E a Bíblia já descreveu isso há muito tempo. Tá? Então, o que é aprendizagem? Aprendizagem é tudo aquilo que nós acumulamos dentro da nossa mente, né? No cérebro, onde se armazena isso, né? De maneira racional ou irracional. Então, vamos lá. Eu vou mudar de pato para ganso agora, né? Vamos falar um pouco da anatomia do nosso cérebro. Todos nós nascemos com aproximadamente 17 bilhões de neurônios. Porém, os neurônios, né, ele em si, ele não representa conhecimento. Tem aquele velho, esse só tem 2 neurônios, né? Esse é um bom, né? Quando tem 2 neurônios, significa que é capaz de fazer uma sinapse. Não sei se você entendeu. Tem 2 neurônios, né? Por isso, quando xinga o cara, tem 2 neurônios, só consegue ter um sinapse. Com 3 neurônios, quantas sinapses consegue ter? Se só acrescentou mais um neurônio, né? Quantas sinapses consegue ter? 3. Pensam, 3 pontos, tem 3 ligações. E 4 neurônios? Aí já vai ficar complicado. Por quê? É N fatorial. Com 16 bilhões, se o cara tem 16 bilhões mais 1, sabe quantas vezes a mais de sinapses que ele tem do que você? 16 bilhões de sinapses. Não sei se você entendeu o cálculo matemático disso. Então, todos nós nascemos com aproximadamente a mesma quantidade de neurônio, ou seja, somos iguais. Né? E conservando esse neurônio aproximadamente constante até o fim da nossa vida. Só que um bebê, quando eu olho Elias, né, ele está numa fase em que o Senhor proveu a ele ligações entre os neurônios pré-conectados. Ou seja, potencialmente, você sabia que o Elias não está aqui, né? Ele é mais inteligente que todos nós. Não, não é possível. Cérebro é apenas 2%, aproximadamente, esse número lato sensu, né? Não é exato, nem os psiquiatras mais famosos têm esse número exato, mas de alguma forma, essas conexões, né? Essa massa cinzenta, é 2%, porém consome 25% de toda a energia que nós consumimos. A gente vai comer, né? Pensa que a gente vai gastar no vôlei, no futebol, não sei o quê. Não, nós estamos gastando aqui. O resto do corpo
usa 75% da energia, mas aqui é uma usina de energia. Ele só representa 2% do peso, porém gasta 25% da energia. Se tem algum lugar que o corpo vai otimizar a energia, a eficiência energética que as pessoas estão querendo falar, placa solar, não sei o quê, né? Eficiência energética, o exemplo mais, assim, vamos dizer, específica sobre isso é o nosso cérebro. Por quê? Porque ele tenta otimizar o nosso consumo de energia. Sabe como é que ele faz? Ele elimina as conexões desnecessárias. Isso chama poda sináptica. E a poda sináptica acontece principalmente nos seus 1500 dias depois do nascimento. Então, uma criança, se ela não exercitar o seu cérebro de maneira mais plena até seus 5 a 6 anos, ele perde a sua inteligência na primeira fase da sua vida. E o que faz a criança aprender ou descartar ou reter as ligações entre os neurônios é expor a criança a experiências boas e aprendizagem boa nesse período. Inclusive experiências afetivas. Lógico, tem toda a parte da alimentação e outras coisas. Depois que passou esse período, o cérebro cortou um monte de coisas que ele devia ter retido. Ou seja, para quem entende de informática, né, ele perdeu hardware. Depois de 6 anos, ele está com hardware de, como é que chama? De 240 Hz. Por isso, no Brasil, em média, o QI médio é abaixo de 90. Entre 82 a 87. Sendo que a média mundial é 100. Os países que souberam lidar com isso, o QI médio é de 102, 105, 110. Na média. Acontece que o Brasil é desigual. Para nós, né, para quem talvez 1 ou 2% da população, a gente tem essa média igual do primeiro mundo. Nós temos alunos brilhantes que ganham Olimpíadas de matemática, é assim, você vê essas notícias. Sim. Mas 2% significa 4 milhões de pessoas. Tem países que só tem 4 milhões de pessoas. Só que o resto da população, eles têm deficiências. Não sei se... Por isso que nosso país é tão desigual. Tá? Então, primeiro desafio que eu tenho nessa fase da minha vida, como docente, como educador, é voltado para resgatar a primeira infância do Brasil. Tá? E a partir dessa base, nós começamos a fazer a base
de aprendizagem. Eu sei que já extrapolei, já nem comecei aquilo que eu estava falando sobre como aprender, né? Nós aprendemos. Mas eu acho que essa base é importante como base de conhecimento para a gente trabalhar, né? E a partir dessa base, a gente percebe se nós somos adequados, principalmente para saber o que vai para a área de exatas e das humanidades. Outro dia eu estava conversando com um irmão sobre faculdade de engenharia. Nossa faculdade de engenharia está sendo um desastre, né? Sou da área, né? Quem está na área faz um bom tempo percebe que os alunos que chegam hoje estão cada vez pior. Por quê? Porque as pessoas, em geral, não foram treinadas nessa primeira fase para a área de exatas, principalmente matemática. Então, nós vemos muito mais do lado direito do cérebro e muito menos na área esquerda, que é das áreas das exatas. Isso é empírico. Eu pego o aluno na primeira ano da faculdade não sabendo fazer regra de 3. Estudar engenharia como? Né? Aí nós temos uma deficiência de base. Por quê? Faltou matemática nos 6 primeiros anos? Vai fazer falta, sabe quando? Quando for para a faculdade. Por isso, a maioria... Eu tive um aluno que, quando estava dando métodos quantitativos para o primeiro ano da faculdade, na curso de administração, um dos alunos reclamou: professor, eu fui fazer a administração exatamente para não fazer conta. Então, ele já pôs na cabeça que não quer fazer conta. Eu falei: se não fizer conta, você vai falir seu negócio rapidinho, tá? Bom, passado isso, então a gente tem que ver como é que nós aprendemos, né? Eu vou tentar fazer um resumo muito rápido daquilo que era o objetivo da gente. Eu só estabeleci pano de fundo. Então, nós temos uma percepção, né? Na verdade, isso no início da inteligência artificial, os neurônios, era chamada perceptons, né? Todos nós, se eu perguntar o que é realidade, para você descrever realidade, nenhum de nós aqui vai descrever a mesma realidade que nós estamos vivendo agora, nessa sala. Sabe por quê? Ninguém sabe muito bem o que é realidade. Nós temos apenas a percepção nossa da realidade que acontece aqui. Essa é percepção. O mais importante, percepção. O que é percepção? E alguma coisa que você entendeu baseado no seu passado, baseado na compreensão da linguagem, né? Depende de como eu me expresso, você tem uma recepção diferente, cada um de nós, tá? Se ela é aplicável, se vale a pena ou não. Não interessa. Esse cara está falando bobagem. Você acabou de fazer uma poda sináptica em tempo real. Nunca mais você vai aprender isso. Pensa que isso acontece com a criança, acontece agora. Tá? Aquela parte de ligação entre os neurônios, nessa parte você perdeu. Nunca mais vou ligar.
né? Isso que eu falei para vocês vai ficar na cabeça de vocês, e à noite, se eu perguntar para vocês, provavelmente ainda vão lembrar alguma coisa. Mas amanhã, nesse mesmo horário, se perguntar, nenhum de vocês é capaz de falar 5 minutos o que eu falei. Mas e o resto? O resto perdeu. Eu só vou palavra. Perdeu mesmo. Se você não revisar. Então, gente, eu vou muito rapidamente. Para você conseguir sedimentar essa informação, ela passa por muitas fases dentro do cérebro. Ele passa da memória de trabalho, o que vocês ouviram, vai para a memória de trabalho. Daqui a pouco vocês vão fazer a apresentação. Sabe qual a memória vocês vão usar para fazer a apresentação? Memória de trabalho. Para quem apresentou aqui, ele fica pouco mais sólido. Sabe por quê? A maioria pegou aqui e anotou e ficou lendo. Né? Ele interagiu com o que ele escreveu. Se ele guardar esse manuscrito dele, talvez no ano que vem, e ele trouxer esse manuscrito, ele vai lembrar mais ou menos o que ele falou. Nem ele lembra o que ele falou. Mas o papel vai ajudá-lo. Mas se ele pegar isso, ler no dia seguinte, ele reforça. Então vou ler todo dia o que aprendi anterior. Não deu, não dá. Por quê? Você sempre vai viver no passado, né? Só dá tempo de você ler o que passou no dia anterior? Não dá tempo. Todo dia se recordar o que passou no dia anterior. Ou seja, sua vida será dirigir olhando para retrovisor e não para para-brisa. Não dá certo. Então, recordar alguma coisa no dia seguinte, você só pode gastar no máximo 5% do tempo que você gastou no dia anterior. Mas você, de repente, ficou fresco na sua cabeça. Veja, um dia depois, eu tenho tempo muito bom para fazer revisão. Alunos, quem é alunos aqui, eu pergunto, quantos daqui revisa a matéria que você estudou ontem? Vai chegar na prova a gente vê. Melhor momento para fazer a primeira revisão depois de um dia. E depois, daqui a 30 dias. Essa foi o primeiro pesquisador especializado em trabalhar com memória, chamado Ebbinghaus. Né? Depois eu vou dar o nome dos autores. Ele percebeu que se você fizesse revisão depois de 30 dias, você reforça a sua habitação dentro da memória de trabalho. E você consegue, depois de 30 dias a fazer essa revisão, transportar para a memória de longo prazo. Isso não é simples. Eu vou parar aqui, porque senão ainda tem muita coisa para falar. Depois de 30 dias, é uma boa hora de você lembrar esse assunto voluntariamente.
Por isso é tão importante, primeiro, a anotação. Segundo, você ter uma planilha de saber o que você estudou há 30 dias atrás. Quem tem isso? Ninguém. Entendeu? Isso é disciplina. E disciplina começa por deixar no altar em sacrifício vivo o nosso corpo primeiro. Se a gente não dominar nosso corpo, a gente não vai dominar nossa mente. Se não dominar nossa mente, nós não vamos chegar lá nas lições espirituais. Eu só estou começando, tá? Mas o grande princípio está aqui. Se nós não tirarmos as coisas da memória de trabalho e mandar lá para memória de longo prazo, nós perdemos muito do aprendizado. A memória de longo prazo, a gente usa racionalmente, o nosso culto racionalmente, no que nós chamamos de funções executivas. E dela que nós tomamos nossas decisões racionais. O que você acha? Nossas reações são reações, nossas decisões são decisões racionais? Principalmente, eu só vou dar esse último exemplo, vou encerrar, né? Mas tem muito mais coisa que eu poderia falar. Talvez amanhã a gente possa continuar mais um pouco, né? Quem daqui compra racionalmente? Acho que ninguém, né? Ninguém se manifestou. Alguém faz compra racional? Não. Hein? Nem sempre. Olha, atualmente estou fazendo muito compras de supermercado. Nunca fui de fazer supermercado. Agora já estou ficando quase expert de supermercado, né? Será que minhas compras são racionais? Supermercado é interessante. A gente faz compra por hábito. Entra no processo de habituação. A gente não pensa na hora de comprar. A gente pega aquele carrinho. Mas uma coisa que a gente não compra de hábito, né? Roupa, por exemplo, a gente não compra de hábito, né? Bom, não é garantido, tem gente que compra por hábito também roupa, né? Você olha para a roupa, você tem aqui um negócio que gostei, não gostei, né? Isso eu aprendi com minha companheira de longa data, né? Que se ela fala de não gostei, não vai rolar, né? Mas se gostou, sai de baixo, né? Gostar é um ato racional? Não é, é emocional. Gente compra emocionalmente dando uma desculpa racional. Mas a principal função de compra é emocional. Por quê? Ninguém consegue comprar uma coisa que não gosta. Ou compra porque é obrigado.
Eu tenho um monte de exemplo. Mas sabe o que é? Por isso, no Romanos 12, 2, é tão importante. A renovação da mente é uma coisa delicada. Delicada. Na verdade, um dos psicanalistas mais famosos chama Ivan Esquerdo, né? Um argentino radicado no Brasil, morreu faz uns 3, 4 anos, lá no Rio Grande do Sul. Ele diz, nós não somos ser humano, nós não somos aquele que nós lembramos. Nós somos seres daquilo que nós esquecemos. Deixa eu repetir. Nós não somos aquilo que nós lembramos, mas nós somos aquilo que nós esquecemos. Por quê? O gostar, como é que chama? Reações. O Paulo diz, eu não faço o que eu quero. Pare, Paulo, como você não faz o que quer? Ele faz o que ele não quer. Tem uma coisa que está atrás da sua mente que ele sabe que não quer aquilo, mas acaba fazendo. Por quê? Exatamente aquela compra, depois que comprar, a gente se arrepende profundamente, né? A gente comprou. A gente é aquilo. Gente, nós somos as nossas reações. Nós não somos as nossas ações. Aliás, nós arrependemos profundamente pelas nossas reações. As reações são derivadas do que nós esquecemos. Nós temos muita sujeira na nossa mente das coisas que nós esquecemos. Temos de limpar isso todos os dias. Sabe como é que se limpa? Confissão do pecado diário. O 1 João disse, nós somos perdoados, né? E nós somos purificados das nossas impurezas. Nós vamos trabalhar com a nossa mente. Vamos tirar aquelas razões pelo qual nós reagimos imprudentemente. Bom, vou parar, senão não param mesmo, né? Pessoal, daqui a pouco a gente vai entrar, daqui a pouco, quando puder, a gente entra no tema de como aperfeiçoar esse aprendizado, tá bom? Vamos encerrar agora, né? Querido Pai, mais uma vez queremos te louvar, te agradecer por esses momentos, que tu possas ensinar-nos como andar perante ti e nos tornarmos pessoas resgatadas de tal forma que nós possamos andar que seja digno da vocação em que nós fomos chamados, Pai. Quero me entregar aquilo que nós pudemos falar brevemente aqui, que o Senhor possa conservar. Em tudo isso te louvamos, te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado.